Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma gravação de um vídeo para o canal Guia dos Perplexos, Decifrando a Bíblia, que é o curso que eu estou terminando. E aí não sei qual será o próximo, não sei se eu paro em Jesus Cristo, portanto, que nós estamos aqui na sinopse epistolar, especificamente, detalhadamente vendo a vida de Jesus, né? Nesse caso, nós estamos na tentação de Jesus, o diabo tenta Jesus. O capítulo é Inícios da Vida Pública, o livro está se desmanchando. Início, Jesus deixa de ser criança, então aparece o Natal, depois a consagração dele como primogênito, já disse. Por isso é dito que ele é primogênito de Maria, porque isso dava a ele, vamos dizer assim, direitos especiais. Nazireu. Ele foi consagrado pelo velho Simeão como nazireu. Ele tinha o privilégio de aprender o hebraico quadrado para poder ler a Bíblia no original. Porque, devido às situações em que os judeus foram deportados e os sacerdotes foram mortos, então isso fez com que o judaísmo em geral, principalmente a Kahal, Esdras, traçasse uma estratégia que funcionou. Era preparar todo primogênito para ser um sacerdote. Então, uma novidade interessante, uma das coisas que talvez tenha sido boa, né? Então, por isso está dito que ele era primogênito, apenas por isso. Não é que ele foi o primeiro de uma série, isso eu já disse. Então, Jesus tentado pelo demônio, já falamos várias vezes que eu fui tentado 4 vezes. Eu digo 3 porque Dalva, que era embaixatriz da Ordo Templi Orientis, que estava com muita sobrecarga, a ordem era a Aurora Dourada, que foi destruída pelas intrigas de Aleister Crowley, que se intitulava o 666, e que Paulo Coelho considera ele o destruidor de vários artistas, inclusive o grupo dos Beatles e Raul Seixas, seu companheiro de vida artística. Então, considera ele a besta do Apocalipse. Mas, para mim, ele foi um idiota. Mas ele tinha vamos dizer assim, muito orgulho de ser o 666, a reencarnação de Horus. No dizer dele, vou mostrar ele, o idiota para vocês. Nós estamos seguindo esse script, como disse mais uma vez, sinopse evangélica. Então, saímos um pouquinho da Bíblia hebraica no total. Houve vários capítulos em que eu falei da Bíblia hebraica. Agora já só estamos na sinopse evangélica, que é somente os evangelhos, não é nem o Novo Testamento. E eu decidi explorar a vida de Jesus, né? Com essa sinopse pelos evangelhos. Depois pode ser que eu faça uma complementação pelo Novo Testamento, porque dizem os sábios pagos, como eu deveria ter sido pago, se tivesse aceito, Dalva, R$115 mil por mês, se eu assumisse o estado de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Ela ficaria com São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e a parte do sul do Brasil, que ela, sendo inglesa, falava mal português, o português dela era horrível. Eu tinha que adivinhar, mas se eu já falava inglês também, era, como é que diz? A gente diz portunhol, que é uma mistura de português e espanhol. Com inglês não tem porta-inglês, mas vou criar aqui o termo, porta-inglês. E aí, como era professor de português e inglês, eu me comunicava com ela com facilidade, porque quando ela não sabia uma coisa, dizia em inglês. E como ela sabia que eu era professor de inglês, ela ia sabendo que eu entendia.
R$ 115.000. Meu salário hoje, eu não tenho vergonha de dizer, é 6.000 reais. Eu paguei 5 salários ao INSS num contrato firmado pelo governo federal, para que quando eu me aposentasse eu tivesse 5 salários mínimos. 5 salários mínimos hoje seria pelo menos R$ 5.000. Me daria uma vida decente, já que eu tenho os meus alunos que me dão mais R$ 4.000. Eu teria um salário de R$ 9.000, quase 2 dígitos, como alguns alunos meus falam. Então, seria uma vida digna, né? Eu não estaria numa casa de vila, na verdade, uma casa pequena, eu sou feliz aqui com a minha Cris, a minha Indiazinha, vivo no amor, na verdade, num paraíso, né? Mas eu podia estar com ela feliz numa casa de frente para a rua, alugada, ao invés de ser pelo preço dessa aqui, né, R$ 630, eu alugaria uma casa por R$ 1.500, R$ 1.800, teria mais espaço para minhas coisas, para minha biblioteca, que é meu grande amor depois dela, depois primeiro Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus Pai eu não conheço, o Ein Sof Yaor é desconhecido. O Logos, ele despeja na minha pineal, chamado pelos cientistas russos a fonte cósmica da informação. Cientistas russos, vou repetir, a fonte cósmica da informação. Dali vem toda a informação. Tudo é possível de existir, está ali. Do que existiu, do que existe e do que existirá. Isso são os PhDs russos ateus, na época da União Soviética. O nome foi criado por eles. Fizeram um investimento fabuloso em bilhões numa máquina para chegar a esse raio. No encontro dele com a pineal não conseguiram. O dinheiro foi todo jogado fora. E nós acessamos isso assim, na hora que eu me concentro, e eu tenho uma facilidade enorme de entrar em contato via Embratel, porque da pineal ele passa, o verbo passa o conteúdo para a pineal, a fonte cósmica da informação, registros acásicos, ou o logos, como eu digo, o verbo. Então, ele passa a informação para a pineal passa para a pituitária, a hipófise, a pituitária traduz e espalha pelos 3 cérebros, o córtex cerebral, o sistema límbico e o tronco encefálico, né? E o sistema reticular. Ele distribui, a glândula distribui como é ordenada, porque nós somos vamos dizer assim, uma máquina programada. Do mesmo jeito que o meu telefone celular foi programado para me servir da maneira como eu o utilizo, né? O da minha esposa tem muito mais coisa do que o meu. Se eu pegar o meu aqui, vocês vão sentir vergonha. Ela diz assim: meu amor, como é que você tem ainda um celular que já está totalmente ultrapassado? Mas eu não uso isso aqui, esses programas eu não uso, eu só uso daqui, eu só uso mensagens. Aqui caiu água, ele já está começando a dizer: Marlanf, se prepare, o outro é mais difícil, mas você vai ter que ir. Aqui tem mensagens, recebi uma mensagem hoje, que é da minha irmã queridíssima, Mônica Tavares Oliveira, dizendo: já fiz seu depósito, grato. Nossa aula vai ser nessa próxima na próxima quarta-feira. Ela diz na próxima. Depois coloca, mano, o banco devolveu. Eu vou ter que perguntar a ela por que o banco devolveu. Ela colocou alguma coisa errada. Mas como na quarta-feira, amanhã, mas amanhã não dá não, porque de manhã a Oi vem transferir meu computador para casa vizinha. Então eu vou ter que, quando acabar aqui a gravação, enquanto estiver processando esse vídeo, eu vou ter que perguntar a ela por que o banco devolveu. Sua conta é corrente ou poupança? Corrente, ela deve ter botado poupança. Deixa eu digitar aqui para vocês. Vou colocar corrente. C-O-R-R-E-N-T, corrente. Ela deve ter botado poupança. Já chegou a mensagem para ela.
Então, vejam, voltando, o que é que eu uso? Os aplicativos. Então, mensagens, calculadora, aqui está o meu saldo bancário, eu não tenho vergonha de mostrar, R$ 3.061. Você imagina se eu ganhasse 115 mil, hein? Não teria R$ 365 na minha conta bancária como saldo, né? Mas paciência, né? Eu vivo na pobreza, mas sou feliz. Eu descobri tanta coisa que Deus não revelou a muita gente, né? E é isso que nós vamos agora dizer sem orgulho, sem vaidade. Então, eu sou analfabete, e aí já reenviei. Então, ela botou poupança, aí agora colocou corrente. Pronto, ela cometeu um erro, porque ela acha que todo mundo que o banco faz uma opção automática de conta poupança, porque tem um pequeno rendimento. Só se você disser que quer corrente é que ele vai fazer conta corrente. Então ela colocou poupança, mas foi bobagem, porque eu já tinha dito a ela, ela tinha feito outras remessas. Enfim, nós somos falhos. Resultado, já retifiquei, então mostrando a vocês, não uso nada disso, uso a galeria que são as minhas fotos, principalmente das minhas queridas flores, o meu jardim, adoro flores, então me chamaram um grupo de funcionárias da padaria onde eu vou, disse que eu era homossexual, perguntou se o senhor pode me dizer se o senhor é homossexual ou não, aí eu falei, posso, sem problema nenhum. Mas por quê? Porque nós fizemos uma aposta, olha que coisa linda, nós fizemos uma aposta, fizemos um bolão na padaria, e aí umas botaram o dinheiro no saco, dizendo que o senhor é homossexual, por causa do seu jeito cortês, tão suave, tão delicado. Esse delicado ela disse de uma maneira sutilmente, dizendo tão viadinho, entendeu? E aí eu disse a ela, não, eu não sou homossexual, eu acho que eu tenho uma educação cavalheiresca. A minha educadora foi a minha avó, e a minha avó me deu uma educação cavalheiresca. E paciência, meu avô também, eles tinham uma certa, como é que eu poderia dizer, eles me educaram conforme a cavalaria medieval. Então, desde logo cedo, eu fui cavaleiro, né? Desde cedo, e pertenço à cavalaria, à Ordem dos Cavaleiros do Sol. Esse é orgulho para mim. Já mostrei a vocês, acho que já. Se não mostrei, mostrarei de novo o desenho feito por Marcos Vinícius, não é o meu irmão, Marcos Vinícius Tavares de Oliveira, eu não sei, ele não colocou o sobrenome, então, de qualquer maneira, o que eu quero dizer a vocês aqui é que eu uso pouquíssima coisa dos meus. Quanta coisa que eu não uso. Aí, telefone eu uso, quer dizer, quando eu for comprar um telefone igual da minha Cris, vai ter uma porção de coisas. E para mim nada daquilo vai ter utilidade. Vou gastar um dinheiro, do meu ponto de vista, inútil. Inútil. Porque eu não uso. Eu não sei usar, eu não gosto de usar, então acabei de receber mais uma mensagem da minha irmã, já reenviei, acho que a opção foi feita pelo próprio banco. Ela repetiu, acho que a opção foi feita pelo próprio banco, ou seja, de fazer uma conta corrente. Bom, vamos parar de falar de mim, que não sou eu o objeto desse vídeo. Então, estou mostrando a vocês como eu tenho limitações, mas no terreno do mitologias comparadas, religiões comparadas e literatura, eu tenho muito conhecimento. Simbologia, eu, graças a Deus, compreendo a linguagem dos símbolos, que Erich Fromm chama a linguagem esquecida. Aqui está um dos melhores livros sobre o assunto, escrito sobre Carl Gustav Jung, os símbolos, o homem e seus símbolos, onde ele, no artigo, quando entrevistaram ele sobre esse livro,
Por que o homem e seus símbolos? Ele disse: Aristóteles errou quando ele definiu o homem como um animal político, porque as formigas, vai com calma, Marnante, as formigas também são políticas, elas vivem em comunidade, elas constituem uma cidade-estado. As abelhas também são uma comunidade, e a maioria dos animais vivem vamos dizer assim, num grupo tribal. Então, político, o homem vive na polis, em inglês, desculpa, em grego, cidade, mas não é isso que caracteriza o homem. E aí ele faz a definição dele. Vou dizer para vocês, o homem é o único animal simbólico do planeta. Essa é a definição dele. É o único capaz de entender os símbolos. A ciência já definiu de outro modo. É o único que sabe que vai morrer. Os outros animais não sabem. Eles têm noção de perigo, se defendem do perigo instintivamente, mas eles não sabem que vão morrer. Nós sabemos. E programamos nossa vida. A minha está totalmente programada. Eu tive um sonho recentemente. No meu sonho aparecia o aviso, porque eu peço a Deus: abraça-me, Senhor, leva-me contigo, porque eu estive no paraíso numa das minhas projeções. E aí eu vi que era uma coisa linda, e o paraíso é a antessala, a criação de Javé, a nossa tampa a criação de Javé, lembram? Imaginem um disco. Esse nosso disco tampa a criação de Javé, mas Javé entra nas duas, entra e sai, entra e sai. E usa a nossa, que é um arremedo da dele, muito mal feito, né, para poder selecionar aqueles cujo coração são de Jesus Cristo. E assim São Paulo explicou, foi o problema que eu disse ao pastor, viu? Pastando, um pastor que pasta, que ele não sabia explicar porque, por exemplo, eu fiz essa opção. O meu irmão candomblessista, Marlito, fez essa opção. Mas minha família tem 17 pessoas. Eu tenho 17 irmãos, não são pessoas. Porque contado meu pai e minha mãe, são 19. A dele tinha 5 irmãos. Ele disse: só eu escolhi isto. E eu não consegui entender porque é que Deus me deu esse privilégio. Aí eu disse: eu sei. Levantei. Posso dizer? Ele falou: pode. E aí, sem precisar do microfone, porque eu tenho a voz tonitruante, e quando eu aumento ela, quando eu decido fazer a declaração de amor à minha esposa, à minha amada, eu tiro a espada da bainha, mas assim, a espada da paz, mostrando: eu conquistei teu coração. E agora que eu fiz essa conquista, eu vou dizer, como no Gênesis 3, quando Javé enfia a lança na cabeça de Leviatã, na verdade isso é a figura de São Miguel Arcanjo, o demônio está em forma de um dragão, e ele enfiando a espada nele, ou na cabeça ou na boca. São Jorge é a figura de Javé. Então, São Miguel Arcanjo é a primeira figura que o judaísmo tardio, já judeus convertidos, fizeram uma imagem de Javé. Quem olhar para a figura de São Miguel Arcanjo, há várias maneiras: soldado romano de saiotinho, ou então, sei lá, de outra maneira apresentada, né, com aquele chambre grande, mas São Jorge é mais preciso: a cavalo, uma dama acorrentada a uma caverna e um dragão que vem para ele para manter a dama. A dama é nossa alma, que ele quer aprisionada a ele, né? A caverna é o inferno, e São Jorge, ou seja, o nosso mundo, não é o nosso mundo, o inferno é uma noção muito mais complexa, o nosso mundo é um purgatório. E aí São Jorge de cavalo, lança e espada, ele enfia também do mesmo jeito, e ele tem uma espada que ele pode lutar. Então essa é a figura de Javé. Eu ganhei os maiores elogios da minha professora de literatura, porque lendo um livro que eu digo Graciliano Ramos, mas não é Graciliano Ramos, e tinha que o boiadeiro
No Sol Poente, era o capítulo que o meu grupo escolheu, ao Sol Poente, a figura dele, delineando-se no horizonte, parecia um São Jorge. Eu peguei esse texto, os meus colegas de grupo disseram, estamos ferrados. Eu falei, por quê? Isso, ninguém de nós vai poder conseguir fazer uma pequena monografia, um pequeno trabalho, uma dissertação sobre esse texto. Ninguém de nós entende nada disso. Falava sobre batismo, 2 compadres fazendeiros que eram ambos cristãos e um se tornou padrinho do filho do outro. Eu falei, olha, eu sou esse padre. Ah, é mesmo? Eu falei, é. Vai todo mundo trabalhar, todo mundo fará a síntese, todos. Eu vou ler a síntese de todo mundo e eu vou fazer a minha síntese. Vou aproveitar de vocês. Mas eu tenho certeza que na minha síntese haverá, vamos dizer, algo de muito mais lógico e substancial. Mas todo mundo vai trabalhar, fiz todo mundo trabalhar. Pronto, entreguei a síntese. Agora, quem é que entende de computação? Na época eu não sabia nem digitar. Apresentou-se um. Então você vai formatar o trabalho, porque é uma exigência de que forma tinha, eu não tinha a menor ideia. Ele fez e tirou uma cópia em preto e branco para cada membro do grupo, éramos 8 ou 9. Uma cópia colorida para mim, uma cópia colorida para a professora. Éramos 5 grupos, eu pertencia ao grupo dos dispersos, que eu estava pagando na Gran Rio. As disciplinas que eu fiquei devendo na Católica de Petrópolis, porque eu tive mal de pânico, e aí vim completar o meu curso na Gran Rio. Graças a Deus, ambas as faculdades, eu acho que mereciam ser vistas pelos alunos e pela comunidade com mais consideração, porque foram ótimos professores que eu tive, excepcionalmente bons em ambas, mas os alunos são péssimos. Eles querem descer para beber cerveja naquelas banquetinhas, desculpem, né? Estou saindo do tema. E aí, em vez de ir para a aula, o professor faz a chamada e eles saem. Não, eu ficava na linha da frente, no cospe giz. Então eu fiz com que eles descobrissem logo que era professor. Os professores descobriram logo que era professor, até porque eu era muito mais velho, tinha dois coroas de cabelo branco, um outro e eu, não me lembro o nome do outro, também não me lembro mais o que ele fazia. Resultado, me formei em comunicação e expressão oral e escrita em língua portuguesa e língua inglesa. Literatura inglesa e americana, literatura inglesa e portuguesa. Resultado, eu tenho uma capacidade muito grande de entender simbologia. O projeto semiótico que está na minha cabeça, que é um mecanismo que traduz, quando a fonte da informação já disse isso, o logos despeja na pineal, então a pineal vai mandar isso para a hipófise, e aí o projeto semiótico, que é o estudo dos linguistas hoje, traduz essa linguagem. Isso é uma coisa fantástica. Traduz meus sentimentos, que não são palavras, sentimentos e emoções, traduzem palavras, e os meus pensamentos a uma velocidade incrível. Então, a busca de uma equipe de linguistas, a qual o meu professor catedrático, o doutor professor Matoso Câmara Júnior, era catedrático, mas teve que ir para a Suíça e deixou a doutora Norma Fontes como sendo a substituta dele. E ela me convidou para ser o substituto dela, porque ela foi convidada para a administração. Então, eu tenho uma facilidade muito grande na linguagem. Matemática eu sou 0, física eu sou 0, química eu não entendo nada. Então, mas símbolos é comigo mesmo. Então, tive muita facilidade na maçonaria e eu pedia, depois do 15 minutos de instrução, eu pedia mais 20 minutos para explicar a instrução, o que é contrário à vamos dizer, metodologia maçônica. Então, o que é que acontece? A igreja cristã faz um esforço muito grande. Aqui nós temos, 3. Metodologia do Antigo Testamento. No Mosteiro de São Bento, estudei isso. Isso aqui é só a capa, tá? Loyola 28,
dizendo a você como compreender as contradições do Antigo Testamento. Aqui tem um texto em hebraico, né? Então, aqui, como compreender a Bíblia Sagrada, edições paulinas, lá é Loyola, que é paulino. Como compreender a Bíblia Sagrada, né? Então você vê que não é uma coisa fácil. Tradição da Vulgata, pelo padre Matos Soares, ou seja, a edição de Matos Soares, nas minhas Bíblias eu tenho a dele, e tenho a Vulgata. Então, isso era dado a nós, estudantes, candidatos ao diaconato beneditino, para que nós pudéssemos compreender o simbolismo da Bíblia. Mas eu tenho um privilégio, né? O meu projeto semiótico, que é o nome, não sei se já mudaram, né? Mas o meu projeto semiótico, olha, o primeiro capítulo desse livro aqui, Metodologia do Antigo Testamento, o primeiro capítulo está aqui, eu arranquei a folha, sincronia, ou seja, como pegar na época e hoje, ou seja, o contexto histórico e como trazê-lo até os nossos dias. A análise da narrativa e exegese. Então, a maioria dos pastores evangélicos e dos padres não tem noção do que seja isso. Eu tive a felicidade, a graça de estudar no Mosteiro de São Bento e tive a felicidade de ter por mestre Hermes Trismegisto, que me permitiu ter um conhecimento muito grande de Cabala, né? Aqui eu faço o meu resumo de Cabala na Árvore da Vida Ictis. Ictis, veja, ICTYS, é o meu site, né? ictis.com, www.ictis.com.br. I é Jesus, C, Christos, T, Theos, I, Ios, U, falado assim em francês, filho, Sóteros, Salvador. Então, Jesus Cristo, Filho de Deus, está invertido aqui, né, em grego, e Salvador. Ele é que é o Salvador, o Filho de Deus, o Filho, o homem. Não é Javé, não é Deus, nem Pai, nem Filho, nem Espírito Santo. Desculpa, nem o Pai, nem o Logos. Jesus é criatura, o Logos é criador. Então Jesus se uniu hipostaticamente ao Logos, e aí o nome foi mudado pela teologia católica, deixa de ser o Pai, o Logos e o Espírito Santo, e passou a ser chamado o Pai, o Filho e o Espírito Santo, graças que a união hipostática com o Logos dá a Jesus Cristo, eu já falei isso. A natureza, ele foi criado com a natureza divina. Deus é essência divina, a natureza divina é existência divina. Jesus tem só natureza divina, existência divina. Javé tem só natureza divina, existência divina. Reshit, Jesus lá em cima, no Evo, foi criado por El, o Ain Sof Yahu. É ele quem cria Javé. O Pai El é o eu sou o ser. Javé é eu sou o sendo. Na verdade é ele. Ele é o sendo. Então, quem não compreender isso não consegue ir adiante. E a maioria dos ignorantes que se dizem pastores, eu fui fazer a besteira de frequentar a igreja da minha esposa, que ela é evangélica, e várias vezes eu já tinha interrompido missas católicas, porque o padre lia uma coisa e explicava outra. Eu dizia: padre, não foi isso que o senhor leu. Por favor, atenha-se à explicação das leituras. Ele ficava chateadíssimo e eu acho que ele achava assim: tomara que esse camarada saia do curso, saia da igreja. Não, eu não saí. Mas acontece que tenho esse privilégio. Recebi de Deus, eu acredito, o dom do entendimento. Portanto, o meu projeto semiótico, que suponho, não sei o que a ciência chegou na linguística, o último livro que eu li, chamado Projeto Semiótico, é uma busca discutida pelos linguistas para saberem como, na hipófise
há um tradutor que pega nossos sentimentos, afetos e emoções e pega nossos pensamentos, que nós não sabemos em que linguagem é feita, porque o sonho é feito em imagens, o pensamento deve ser também em imagens, um filme, e nós transformamos em palavra. E essas palavras em cada língua são diferentes. Door é porta, em francês, porte, né? Então, cadeira, em latim, cátedra, daí vem catedrático, livro, em latim, liber, em inglês, book, e assim por diante. Então, por quê? Como é que esse tradutor consegue fazer isso? Ele traduz o que vem do logos, que entra na pineal e é mandada para a hipófise, e em cada país do mundo, fale a língua que o ser humano falar, ele traduz para aquela língua. Não é notável isso? Isso é fantástico, isso é ciência. A equipe que está fazendo esse trabalho intitulou o Projeto Semiótico, ou seja, como nós vamos entender como a pineal é projetada para fazer essa tradução. Depois ela manda para o cérebro cortical, aquele amarelo cheio de linhas vermelhas, que é o próprio conhecido como cérebro, sistema límbico, sistema reticular. Esse é o mais recente estudo da linguística a qual eu tive acesso. Mas, lendo esses auxílios no Mosteiro de São Bento, aqui nós temos a linguagem humana na Bíblia. Foi depois que o Papa Paulo VI publicou uma encíclica dizendo, não sei se foi Leão XIII, a Bíblia é a mensagem de Deus em linguagem de homens. Tem que ter erros, porque a linguagem é humana, né? A mensagem é divina, mas o profeta que recebe, como eu recebo, né? Não sou profeta, tá? Eu não sou profeta. Eu, na verdade, tenho a capacidade de entender a profecia, entender os sonhos, assim como Jung fez. Então, eu seria psicanalista, faço psicanálise, fui formado em psicanálise por um psicanalista. Ele, ao me psicanalizar, me explicava que ele estava assim tão empolgado por ter terminado o curso que está fazendo, que ele me deu o curso de psicanálise dele em lições. Ele era amigo da minha irmã Marilena Tavares, enfermeira-chefe do terceiro andar do Hospital do Andaraí, e ela tinha muitos médicos amigos, ela era muito simpática e tratava as pessoas com muita urbanidade e respeito. Esse amor se chama filia. Todos temos a obrigação de tratar do lixeiro até o presidente da República com dignidade e respeito. Infelizmente, muita gente nem cumprimenta o lixeiro. Eu passo com uma doutora que eu faço a psicanálise dela, eu a hipnotizo, eu traduzo os sonhos dela, faço uma porção de coisas com ela. Mas ela passa pelo lixeiro, pelo estar limpando o corredor, e ela não fala. É como se ali não tivesse ninguém. É um ser invisível. Eu dou bom dia, boa tarde, porque eu atendo ela de tarde. E eles estranham. Porque os donos, os médicos, sei lá o que for, daqueles apartamentos daquele prédio, que são clínicas, então tudo eles são comerciais. Eles estão. Então eu tenho uma declaração, acho que de Rubem Braga, dizendo que ele percebeu isso e ficou escandalizado. Ele fez um poema ou uma narrativa dizendo: eu fiquei escandalizado, porque o porteiro do meu edifício morreu. Eu não sabia o nome dele. Todo dia eu passava por ele. Todo dia. Passava na entrada, passava na saída, mas eu não sabia o nome dele. Nunca dei bom dia nem boa noite. Quando ele morreu, eu percebi que ali tinha alguém. Ali estava sentado alguém que me entregava minhas correspondências, que dizia se alguém me procurou e eu não estava no meu apartamento. Em suma, ele era de suma utilidade para mim, mas eu achava que ele não era nada nem ninguém. Olha que coisa absurda. Como é que se pode pensar nisso? A Revolução Francesa não conseguiu nada, liberdade, igualdade, fraternidade, coisa nenhuma. Não há nada disso.
O que aconteceu é a nova ordem mundial. O que é a nova ordem mundial? É a execução de um plano dos templários que não deu certo, que seria os líderes espirituais das 3 maiores religiões do mundo estão me explicando a vida pública de Jesus no início, a apresentação dele a João Batista, o batismo no Jordão, a tentação, que é onde eu estou enfatizando, e o próximo passo vai ser o primeiro milagre. Então, os templários, cavaleiros templários, idealizaram uma globalização, sabiam disso? Por isso que os pobres cavaleiros de Cristo financiaram as expedições de Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, Américo Vespuccio, para ver os horizontes maiores do mundo, para compreender que mundo era. E esse mundo seria governado de maneira semelhante à República de Platão, por sábios, que não seriam muitos. 3 eram certos. O imã muçulmano, imã, que para nós significa um objeto que tem magnetismo, mas para eles é a autoridade máxima, que mora em Meca. O Papa Romano e o Grão-Rabino de Jerusalém. Esses 3 homens reunidos, então nunca empataria o voto, nunca haveria um empate, porque o voto deles vamos dizer assim, sendo ímpar, nunca daria um empate. Acendi uma lâmpada agora, uma luminária, porque eu não sei se está claramente suficiente. Eles projetaram algo que eles chamaram sinarquia, escrito por Plínio Branco. Ordem cultural, liberdade, ordem econômica, fraternidade, ordem jurídica, igualdade. Então, igualdade perante a lei, fraternidade na ordem econômica, ou seja, eu não posso comer sem pensar se há algum pobre que naquela hora não tem comida. Chico Xavier psicografou um poema que ele atribuiu a São Francisco de Assis. O poema é lindo, eu vou citar. E ordem cultural, liberdade, ou seja, pensamento, liberdade de pensamento, era parecido com a Revolução Francesa. Então antecipava-se a nova ordem mundial e antecipava-se a Revolução Francesa, porque os templários viveram no ano de 1116. Né? A Revolução Francesa vai ser em 1789, né? E qual foi outra? E a globalização vai acontecer em 1972. E aí só vai conseguir o euro em 1974 ou 75. Ele não conseguiu a unificação da moeda. Até hoje isso é um nó para eles. Então eles tinham um projeto, tá vendo? IEV, ciência total, o símbolo maçônico. Então eles eram maçons. Há uma ordem maçônica ainda, na qual eu tenho muitos amigos, e na França, que eles escolhem uma cidade onde no dia de São João eles vão para aquela cidade, há um tipo de albergue especial para eles. Nesse albergue tem armários, cada um deles tem um armário, onde tem uma indumentária completa de templário da época. Eles se vestem de cavaleiro templário, com a veste branca e a cruz de Cristo que veio nas velas do navio de Pedro Álvares Cabral, que foi idealizada pelo infante Dom Henrique, príncipe que gastou a sua fortuna para poder financiar, sendo ele neotemplário, a vinda dos neotemplários, dos maçons, que eram muito perseguidos por causa dos ideais deles contrários à igreja. Então naquela época a igreja tinha muito poder. Então ele achou que o novo mundo seria o lugar ideal para que os neotemplários se estabelecessem e a partir daqui criasse um país, como no caso os Pilgrims vieram no Mayflower para
a América do Norte, a América descoberta por Colombo, né? Enquanto Portugal mandou para o Brasil os prisioneiros, né, políticos. Então o Brasil começa com os prisioneiros políticos marginais, que constituíram o fundamento do nosso país, da nossa população, enquanto que a América do Norte começa com um ramo do protestantismo chamado pilgrims, peregrinos. Então veja, já é uma diferença. Os pilgrims, por ser protestantes, fizeram um acordo fácil com os judeus askenazes e a maçonaria, porque naquela época a maçonaria ainda era protestante. E aí George Washington, os fundadores, Lincoln não é um dos fundadores, mas naqueles rostos grandes, ele aparece. Eu trouxe o livro que eu cheguei a falar de Pike, e que Pike fala de Lúcifer, e Lúcifer é, na verdade, para Pike a estátua da liberdade, e ele se refere, toda vez que ele se refere a ela, ele diz: quando a maçonaria conseguir a vitória final, então nós mostraremos ao mundo a verdadeira religião, o zoroastrismo, e todas as outras serão unificadas. E aí, aqui está como ela é analisada, vamos dizer assim, estruturalmente, e aqui ela está por fora. Monumento à liberdade, não. Monumento à escravidão, porque nós somos escravos. Quer dizer, os países que se uniram para fazer esta obra, que é um presente da França aos Estados Unidos, e a França fez para si mesma a Torre Eiffel, que é um falo, ou ao mesmo tempo a Torre de Babel, um desafio a Deus. Agora veja. E essa aqui é Mitra, com a tocha da luz maçônica, com os 7 raios de Ahura, as 7 perfeições de Ahura. E o livro que nós não conhecemos, que a maçonaria ainda oculta, onde está a doutrina que eles fizeram fundindo várias religiões. É Mitra travestido, porque está como eles chamam a velha dama. Nada, Mitra não é uma dama, mas na França também é Marianne Maçonique, e é sempre travestido. Então, os fundadores, ninguém conhece essa é na Rússia, a mãe pátria. Quem conhece essa estátua? Ninguém. Ela é belíssima. Ela é belíssima, a Vitória. Depois da Segunda Guerra, então a Rússia colocou essa estátua para honrar aqueles que morreram pela pátria, né? E os Estados Unidos, então aqui está um portal do templo, um templo egípcio, Luxor, Karnak, Mênfis. Aqui deixa claro que é no Egito. Ele vai dizer quem é. O santuário do Deus do Vento. E uma tumba lendária, não nos interessa, vamos aos fundadores. A pirâmide de Quéops, os zigurates babilônicos, são construções fantásticas. Zigurates babilônicos e incas são semelhantes. Fortaleza dos Cruzados. Então os cavaleiros cruzados, eles tinham um forte, o castelo deles era uma fortaleza, porque eles guardavam muitas coisas ali que não podiam. Aqui é a cidade sagrada. O altar papal, visto desde a entrada de São Pedro sobre o altar de baldaquino de Bernini, com 29 metros de altura, sustentada por 4 colunas: inteligência, vontade, memória e sensibilidade. A chave da iniciação, os 4 animais: o touro, o leão, o anjo e a águia. Tudo a mesma coisa. Então a Igreja Católica herdou isso, e a cidade do Vaticano, então, sabe disso. Está vendo aqui, está a cidade do Vaticano. E então a entrada da Catedral de São Pedro. Aqui está o baldaquino, onde seria o Papa. Nesse baldaquino tem o altar. Embaixo do altar, o túmulo de São Pedro e São Paulo. E o Papa
tem um acento aqui para ele, que Francisco não usa. Isso é uma obra linda, né? Mas eu acho assim, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Está dito no livro dos profetas. E foi dito a Davi, aqui está a escada para o céu, a torre de Babel, ó, claro. Então é um desafio a Deus que os franceses fizeram. Veja aqui, ousadia. Vamos fazer aquilo que Nimrod fez. Uma torre que chega até o céu. Ela não chega até o céu, mas é um desafio. Enquanto que as catedrais feitas pelos maçons católicos não tinham a intenção de desafiar a Deus. Essa é moderna, mas a maioria das outras, todas têm um formato de duas mãos postas. É assim, apontando, duas mãos postas apontando para o céu. Então, enquanto que a Torre Eiffel é um ato de ateísmo e rebeldia, o Vaticano é um ato de, vamos dizer assim, como Davi, eu moro num palácio de cedro, enquanto Deus está morando num casebre como esse meu. Deus, ele dizia, era a Arca da Aliança. E então ele tentou construir a cidade, o Templo de Jerusalém. O Papa, com o mesmo pensamento, entramos por aquela porta da página anterior, estamos no Vaticano, aqui a Praça de São Pedro, aqui o obelisco, ó, o falo, que os maçons vão usar, aqui a cúpula, feita por Michelangelo Buonarroti. Então, mas não cheguei ainda aos fundadores. Eu tinha em um livro de inglês, de literatura inglesa, eu tinha um livro que mostrava o pacto dos fundadores. Isso aqui devia ser, a primeira iniciação maçônica devia ser assim: visita o fundo da terra e se te retificares, se te tornares reto, encontrarás a pedra filosofal, ou seja, o Cristo Antropon, a pedra de esquina, a pedra angular. Linda. Então, nessa época a maçonaria era cristã. Hoje a maçonaria não usa isso. Bom, agora, mas eu não quero nada disso, né? O Vaticano não é maior do que essa igreja aqui, a Basílica, terminada a espera de consagração do Papa João Paulo II, dia 10 de setembro de 1990, com 150 mil assistentes presentes. O recinto acolhe a mais de 7 mil signatários sentados em seu interior. O vitral, tal. Então é maior do que o Vaticano, mas não tem a fama do Vaticano. É a maior igreja do mundo, é católica, é a Basílica de Nossa Senhora da Paz, na Costa do Marfim, na África, um país tão pobre. Então, a maior igreja do mundo. O Vaticano, já mostrei a vocês, perto dela, é bastante pequeno. Então, cadê, meu Deus do céu? Olha quantos falos, está vendo? As torres mais altas, o do próprio Vaticano, né? O obelisco do Vaticano é um falo, que foi a primeira coisa que se reconheceu como sagrada, foi o pênis. Aqui está como eles projetam uma torre. Os muezzin gritam do alto como é que se chama? Da mesquita. La ilaha Allah, Muhammad Rasul Allah. Só Allah é Deus e Maomé é seu profeta. O judeu diz, Shema Israel, Yahvé Elohim, Yahvé Echad. Eu prefiro substituir Yahvé por Adonai, que Adonai é Kyrios em hebraico e tanto serve para Yahvé como para Jesus. E para mim, Jesus é o novo Adonai, novo antigo, né? Porque, tá vendo? Olha que lindíssimo, um falo lindíssimo. Talvez muitos desses não sejam mais feitos com a intenção de desafiar Deus, mas a maioria, no caso da Torre Eiffel, sim, foi feita com essa intenção. E os 4 fundadores dos Estados Unidos, que é o que eu quero encontrar aqui, não estou procurando, aqui está Eiffel, o criador da Torre Eiffel, maçom, ateu praticamente, né? Porque na Estátua da Liberdade ele já
dedicou, já sabia que estava retratando Mitra, né? E ele fez, programou, foi construindo aqui, está a construção aos pouquinhos, até chegar ao que é hoje. Ai meu Deus do céu, como o tempo corre. Como é que eu posso fazer para parar o céu? Aqui está ela, na magnitude da sua beleza, como está lá. Uma escada para o céu ou para o inferno. Já as igrejas catedrais góticas, os picos dela não eram para desafiar Deus, era para levar você para o céu, sim, mas não com a mesma concepção de Nimrod, de desafiar Deus, né? Isso estava descrito nos vitrais e nas pinturas internas. Então, mas também tinham veja, os picos estão aí. Essa é a mais moderna. Essa daqui é a Catedral, acho, de a Sagrada Família em Barcelona, Igreja da Sagrada Família em Barcelona, tipicamente gótica. Aqui, Gaudí, um gênio, fez isto numa época moderna. Então, é uma catedral feita por um maçom moderno, está na Espanha. E o projeto criado na natureza, não só me interessa agora os 4 fundadores. Então já disse a vocês, quando a maçonaria era cristã, eu sou maçom cristão e sou espírita cristão. Então era um poço, tá vendo? Era um labirinto que levava a um poço, assim, uma escada em espiral, descendo para a terra, para o fundo da terra, para o fundo de si mesmo, para o seu interior. Esse exercício eu faço constantemente, porque eu sou maçom segundo a ordem antiga, segundo a concepção antiga. De novo, o Vaticano, a cidade sagrada, Jerusalém para os judeus, o Vaticano para os católicos. E eu, aqui a porta de novo, estou voltando no livro para encontrar os 4 fundadores, mas que foram os canalhas, viu? Foram os canalhas, porque eu não tenho mais esse livro. Uma menina não tinha o livro e tínhamos que fazer uma prova, e eu já tinha lido tudo, e a minha inteligência tinha um certo privilégio, então compreender tudo. Mas acontece que ela me pediu emprestado e ela depois não pôde pagar a Faculdade Católica de Petrópolis e desistiu. E não me devolveu o livro. Não me devolveu o livro. Quer dizer, infelizmente, não posso mostrar a vocês agora. Aqui está a maravilha russa, tá vendo? A estátua que é a Mãe Pátria. De um ângulo, de outro ângulo, e aqui, vista esplendorosa. Maior, muito maior do que a Estátua da Liberdade e o Cristo Redentor. Lindíssima. Uma mulher meio rechonchudinha, ninguém conhece, mas todo mundo monumenta a vitória, né, dos soldados russos quando nas guerras em que eles lutaram para defender a pátria, ao nacionalismo. Eles são nacionalistas, por isso o sionismo tem dificuldade de controlar a Rússia. Não sei como Putin faz. Aqui está a cara dos safados, chamados heróis. Eu vou mostrar em um vídeo, chamados heróis, os fundadores. Então, quem são? Jefferson, Washington, Roosevelt e Lincoln. Roosevelt, meu Deus do céu, Roosevelt entregou o Tesouro Nacional aos Rothschild. Roosevelt participou da conjuração da Segunda Guerra Mundial, bolada pelos Rothschild, para criar uma pátria judaica na Palestina. Olha que coisa, é um canalha, menos Lincoln. Então Lincoln não devia estar aqui. Ele foi assassinado exatamente porque devolveu, quer dizer, cassou o direito dos Rothschild, dos banqueiros particulares, de emitirem a moeda, o dólar. E aí foi assassinado por causa disso. John Wilkes Booth, que foi considerado um louco,
que fez algo impensável, assassinar um homem que era amado por toda a nação americana. É engraçado, viu? Lincoln teve um sonho onde ele via a própria morte. Ele escreveu esse sonho. Então veja, forjadores de uma nação. Eu não sei se é uma nação, um povo, um país, como diferenciar isso. Mas tira Lincoln daqui, que é esse rosto aqui, tira ele, que foi o único patriota realmente, porque tomou das mãos dos Rothschild o tesouro dos Estados Unidos, e por isso foi assassinado. John Wilkes Booth. Quem repetiu isso? John Fitzgerald Kennedy. Sofreu o mesmo destino, foi assassinado, como Rasputin. Você já levei o livro para lá, foi assassinado. Então, diz Prate Zaratustra, assim falava Zaratustra. Então, eles aderiram a este tipo de projeto, só que agora, numa reunião, dizia o meu livro de inglês, capa preta, História da Literatura Inglesa, só que o que é hoje a globalização. Portanto, eles foram canalhas, eram maçons, todos eles. Os retratos, quando eu pegar os da maçonaria, vamos ver várias fotografias de George Washington com avental maçônico e os pés em ângulo reto. Então, essa seria a ordem que os templários idealizaram, né? Na ordem cultural, liberdade de pensamento e expressão. Na ordem jurídica, a igualdade. Todo mundo é igualdade diante da lei. Está, então, aqui seria Gênesis 1. Deus os fez macho e fêmea, homem e mulher os criou, e depois os abençoou. Enquanto Javé cria Adão, depois de Adão tira Eva, já uma precedência de Adão, e depois diz que Adão foi criado para ser lavrador, e Eva foi criada para ser empregada de Adão. Vigiar e cuidar o paraíso. Vigiar, ele sabia que havia um perigo, que era a serpente diabólica, e cuidar, lavrar, podar as árvores, seja lá o que. Então, essa sinarquia supunha o Papa de Roma, na ordem econômica, fraternidade. Ontem eu chorei aqui. A mesa estava aqui, agora já mudei, estou na casa do lado, a minha casinha, voltei para ela, né? Já disse a vocês, por causa de um problema da minha filha, que graças a Deus eu curei. Então, ele disse que foi dormir com fome ontem de noite, porque ele não tinha um centavo no bolso para comprar a janta dele, nem tinha nada na despensa. Eu chorei e falei a ele, nunca mais faça isso. Vou me emocionar. Nessa casa haverá sempre um talher e um prato na mesa para os meus amigos. E você me ofendeu. Você não acreditou nisso. Você passou fome. Você dormiu com fome. Graças a Deus a minha despensa está cheia de comida. Muita comida, à vontade, graças a Deus, aos meus alunos e a capacidade que Deus me deu através do verbo, do Logos e dos meus mestres invisíveis. Você vinha, ele mora perto, devia ter vindo até aqui e dizer, mas não, filho, eu não tenho dinheiro para janta. Você comeria e beberia, porque várias vezes eu dei meu cartão a ele para ele almoçar, porque ele é pedreiro, saí do trabalho e não tinha como comprar o almoço. Ele vinha aqui, eu dava o cartão e ele disse, eu já abusei dessa capacidade. Eu falei, não, agora vou citar de cor o poema psicografado por Francisco Cândido Xavier, que merece todo o meu respeito, embora eu saiba, e direi isso em uma especial, num vídeo especial gravado para falar do Espiritismo em geral. E aí vai entrar Allan Kardec, que os próprios espíritas, na 5ª Conferência Internacional Espírita em Madrid, que eu tenho o trecho completo em J. Herédia Júnior, que é um jesuíta, e tem um pedaço
análise do espiritismo, análise crítica da heresia espírita do padre de Frei Boaventura. Mas, de qualquer maneira, ela mostra como eles não concordaram. Quer dizer, os espíritas do mundo inteiro, inclusive Conan Doyle, o autor de Sherlock Holmes, tem o nome dos mais famosos. Mas eu me lembro de Conan Doyle porque ele era, né? Ele era. E aqui está. Lúcifer, aquele que porta a luz, está vendo? E pai que se referia à estátua da liberdade como Lúcifer. Isso foi um mito que surgiu no ano 800, completamente sem sentido. Como eu disse, a Igreja Católica tem o São Lúcifer, porque até o ano 800, Lúcifer significava estrela d'alva. E no texto está dito, que interpretar errado, está: como caístes, ó estrela da manhã. É dirigido ao rei da Assíria, que se considerava o rei mais poderoso do mundo. Pensavas que porias o teu trono acima do Altíssimo? Pelo contrário, foste precipitado no mais profundo do inferno. Tiraram desse texto a ideia de que esse texto era na ignorância da Idade Média, ano 800, ano em que Carlos Magno, imperador da França, estava convertendo os bárbaros. Ele, como franco, os francos já tinham sido convertidos, os visigodos já tinham convertido, mas estavam divididos, metade eram arianos, ou seja, consideravam que Jesus não é Deus, como a maçonaria. Jesus é um gênio, mas não é Deus. E aí a heresia ariana pegou metade dos godos, e os ostrogodos eram católicos. Então eles se dividiram em godos e ostrogodos, católicos ortodoxos e católicos arianos, quer dizer, hereges para a Igreja Católica. Então, quando o pai que disser Lúcifer, entenda, a estátua da liberdade. E vocês já viram então que, para mim, Deus não necessita de uma igreja com essas colunas. Quer dizer, se eu colocar aqui na minha sala alguma coisa, cadeiras, como eu faço às vezes, para reunir meus alunos e dar essa aula aqui com esses livros pessoalmente a eles vão ficar felizes. Então, aqui está um dos livros que eu fiz. Eu sou fanático por história e eu fiz Professor Marlanfe Tavares de Oliveira, ensaio historiográfico, uma história política da cristandade, mistura religião e política, mostrando como não há como, porque os latinos diziam: o homem fala conforme pensa, pensa conforme sente, sente conforme crê. Toda a base e fundamento está na fé. A minha fé se torna meus sentimentos. Por isso eu me emociono quando algo contraria a minha fé me fere. Como no caso do meu oficial de pedreiro que dormiu com fome. Feriu profundamente. E vou dizer o poema. Que eu faça o bem, e de tal modo faça que ninguém saiba quanto me custou. Mãe, espero de ti mais esta graça, que eu seja bom, sem parecer que eu sou. Que o pouco que me des me satisfaça. Que se deste pouco algum sobrou, que eu leve esse pedaço onde a desgraça inesperadamente penetrou. Que eu tenha sempre à minha mesa, ó Mãe, ao menos a mais um talher que seja, para o pobre faminto que vier. Que eu transponha tropeços e embaraços para fazer isto, lógico. Que eu não coma sozinho o pão que possa ser partido por mim em mais pedaços. Que coisa linda. Francisco Cândido Xavier psicografou como sendo da autoria de Francisco de Assis. Então, aqui eu fiz a História Política da Cristandade, onde eu faço uma súmula desapaixonada, completamente objetiva, do que foi o início do cristianismo, os embates com o judaísmo e com o islamismo. Eu pretendia, chegar até a Revolução Francesa, não, o Martinho Lutero, eu pretendia fazer mais, mas agora eu farei através dos vídeos. Então, aqui nós temos uma dos meus livros,
Eu tenho 8 nessa natureza desse livro aqui, mas agora eu vou passar tudo para vídeos e vocês terão esse texto com todas as referências, né? E com toda a bibliografia, com 10 vídeos, como eu disse, quem comprar os meus e-books. Então, não estabelecemos ainda o preço, mas convenhamos, terá que ser um preço justo. Então, a minha contribuição na época, eu não sei se datei, né? Mas eu coloco aqui uma mesquita muçulmana. Aliás, foi Misael, meu irmão, que fez, né? Uma mesquita muçulmana, eu fiz um rascunho. Aqui, o castiçal de 7 braços, e aqui a cruz, mostrando a briga entre essas 3 grandes religiões, e essa briga é político-religiosa, como o sionismo hoje em Jerusalém, na Palestina. Então, foi essa a minha contribuição. Graças a Deus eu tenho 8 obras semelhantes, e a sinarquia aconteceu, mas não como está aqui, como foi programada pelos templários. Não há fraternidade na ordem econômica. Mostrei a vocês o cálice. Os grandes ricos formam um cálice. E vamos dizer assim, uma parte fina do cálice, no livro que eu já guardei, de geopolítica, é a riqueza do resto do mundo. Eles têm 80% esse cálice, e os 20% restantes são distribuídos com o resto do mundo. Então, é um absurdo essa ordem mundial. Na ordem cultural, liberdade de expressão e de pensamento, mas você tem que se responsabilizar pelo que diz. O Porta do Fundo diz que Jesus Cristo era viado. Bom, para mim, homossexual não é viado, né? Ele tem uma orientação sexual diferente, mas também não acho, nem os meus amigos homossexuais, que deviam fazer essa farra toda em torno desse assunto. E aqui, na ordem jurídica, igualdade, porque todos somos iguais perante a lei. Na minha concepção católica cristã, todos somos iguais perante Deus. Deus criou Javé através de Reshit. Deus criou Reshit, o Deus e Pai de Jesus Cristo, que é 3, Ain Sof Yaor, inteligência, vontade e memória, criou Reshit, que se uniu à inteligência, ao Logos, hipostaticamente. O rabino judeu acha que não, que ele se uniu ao Espírito Santo, por isso ele é ungido, é o Cristo, melado pelo Espírito Santo, ungido. E não importa. E isso aqui foi transformado, foi completamente deturpado. E os canalhas que a América e os americanos endeusam, porque fizeram a nação americana ser o que é, eu tinha o texto do acordo entre eles, num livro de literatura inglesa, uma coisa vergonhosa, eles dando, vamos dizer assim, direitos especiais, tirem Lincoln daqui, tá? Mas Jefferson, onde é que está o nome dos canalhas? Os forjadores da nação. Jefferson, Thomas Jefferson, George Washington e Roosevelt. E canalhas, porque o acordo que eles fizeram com os judeus Ashkenazi, os judeus cázaros, não posso mais dizer falsos judeus, porque já está legalmente entendido pelo mundo inteiro que aquele que adere a uma religião de coração, o prosélito, se torna automaticamente pertencente a uma nação religiosa. Judeu e judaísmo podem ser o adepto de uma religião. Judeu do judaísmo, da religião judaica. Mas judeu da tribo, quer dizer, que se considera herdeiro de Abraão, mesmo não tendo o sangue de Abraão nas veias, isso é outra história, são os cázaros, não são semitas. Os semitas são sefaraditas e os cázaros são askenaz. E há uma diferença. Em Jerusalém, nós temos um belíssimo livro, já falei,
escrito por Jack Bernstein, que foi assassinado pela Mossad e polícia israelense, porque ele escreveu o que foi que ele viveu em Israel, no Israel marxista, sionista, quer dizer, sionista ali com a verdade do sionismo, ou seja, a riqueza do mundo é nossa, a taça do mundo é nossa, realmente a taça, né? 80% da riqueza. O resto é dos 80% da população, não, 90%, porque eles são 10%. Então, seria vergonhoso se eu lesse para vocês o texto do acordo entre esses canalhas que passam pela maçonaria e pela historiografia da literatura americana e da história americana como sendo os grandes heróis fundadores da pátria. Canalhas, tão canalhas quanto Temer, tão canalhas quanto o Witzel, tão canalhas quanto o Garotinho, e vai por aí. E passam por ser... Não, a vantagem é que eles estavam estruturados em cima do cristianismo praticado por uma seita chamada Pilgrims, peregrinos, que fundaram as bases religiosas cristãs da nação americana, enquanto que nós, os dissidentes portugueses da política e da religião, foram mandados para cá como exilados. E aí eles eram exatamente o rebotalho, o lixo. Então veja como começaram as duas nações. Logo, os judeus askenazes preferiram fazer o acordo com os americanos do Norte. E a América do Sul, nada. Por isso não podemos assim nos comparar nem nos censurar, por isso, tá bom? Já passamos de 1 hora, 11 minutos, então está bom de terminar. Obrigado, inscrevam-se no canal, deem seu like, ajuda. Eu hoje estou fazendo vídeos assim em grande quantidade, porque eu vou, durante o resto da semana, arrumar a minha casa, já que eu transportei, desmontei meu acampamento e já estou na minha casa. Agora tenho que arrumar. Recebi de volta meus livros. Arrumarei nas estantes que já estão armadas pelo meu pedreiro, que disse ontem que não dormiu, não comeu antes de dormir. Eu chorei. Não consigo imaginar que um irmão meu em Cristo não tenha na sua mesa um prato e um talher de comida, enquanto eu tenho comida de sobra. Isto é inaceitável. Eu falei, você me feriu profundamente. Nunca mais faça isso. Eu te peço, nunca mais faça isso. Eu me senti profundamente ferido. Você não confia em mim. Ele disse, eu já abusei. Eu falei, não. Aquele que tem fome, dá de comer. Nesse ponto, o grau 18, maçônico, dá certo. Aquele que tem sede, dá de beber. Então, isso foi tirado do cristianismo, tá? Então, com essa emoção, termino esse vídeo, mas não será o último. Eu já disse, estou gravando muitos, porque eu vou passar um tempinho fazendo o trabalho que o meu neto me encomendou, o primeiro livro da série de e-books, que já está com 80 páginas, mas eles que têm que ter 105 no mínimo, que eu posso me estender. E a pesquisa é longa e eu, como disse a vocês, né, eu tenho um cuidado muito grande das fontes. As fontes. Como eu queria ter aquele livro de literatura, resumo de literatura inglesa, onde tinha o encontro dos canalhas americanos, os fundadores, que depois fizeram a Constituição, e uma Constituição separada, que ninguém sabe. A Constituição americana, que vende em determinadas lojas de souvenir, a cópia, e a Constituição verdadeira, que é guardada, muito bem vigiada. Existe uma segunda Constituição que concede aos judeus, de modo geral, aí eles não separam, mas o acordo foi feito com os askenazes, portanto os cázaros, direitos especiais. Isso fez com que um cázaro dissesse, numa das praças principais, Wall Street, em Nova York, você pode xingar Deus,
em voz alta. Dizer que ele é cachorro, safado, filho da puta, vagabundo, ninguém vai se incomodar contigo. A polícia pode chegar no máximo e dizer: senhor, por favor, fique calmo, só. Mas se você fizer um discurso contra o sionismo, será preso e vai ser difícil ser solto. Olha que coisa absurda. Que coisa absurda. Até onde os americanos chegaram, né? Até logo, até o próximo. Eu estou gravando vários e vocês não têm que ver às pressas, porque eu vou arrumar minha casinha e vou entrar fundo na minha pesquisa para fazer o meu e-book, tá bom? Então vejam o vídeo até o final, deixem um like, inscrevam-se no canal. Eu sei que os inscritos são poucos, 108, 109 que morreu. O nosso queridíssimo advogado Gilvan morreu de Covid, então ele era inscrito, baixou para 108. Mas são 450 visualizações, quer dizer, tem muito mais gente vendo meus vídeos do que os que estão inscritos, tá bom? Ainda farei outro depois desse, os livros que eu trouxe, eu pretendo usar todos e guardar. Eu selecionei para fazer essa sequência, porque depois não sei quando gravarei o próximo. Então, até a próxima, se Deus quiser, próxima gravação, talvez ainda hoje. E muito obrigado.